Veremos a seguir algumas ideias de como fazer uma boa reunião de palestra. A responsabilidade com que encaramos a reunião de palestra é o ponto-chave. Isso quer dizer que, ao finalizar uma reunião de palestra, deve-se iniciar o planejamento da próxima imediatamente, consultando os responsáveis de bloco sobre as novas opções de relatos, opções de temas e assuntos que poderemos desenvolver, objetivando organizá-la de forma que se construa como uma reunião perfeita. Deve-se pensar constantemente em desenvolver uma excelente reunião. Esta é a lição mais importante. Ao programar um relato de experiência, tenha como rotina verificar infalivelmente o seu conteúdo. Ouvi-lo com antecedência permitirá corrigi-lo, se necessário. Oriente para que o relato seja realmente de benefícios, através da conquista da mudança interior e da mudança do comportamento, e não de um relato de pequenas vantagens. Em algumas reuniões de palestra, ao findar um relato, o apresentador pergunta: quem tem algum relato de experiência para contar? E cria-se aí um grande risco de comprometer a qualidade da reunião. Então, uma pessoa diz: olha, eu já contei este relato na reunião passada, mas como ninguém se manifestou, vou contar novamente. Cria-se uma repetição de relatos repentistas, feitos sem preparo, muitas vezes relatos que não reconhecem o valor do benefício, e nem o benefício como decorrência da mudança interior, da revolução humana que está ocorrendo. Pontos estes que precisam ser ressaltados e explicados adequadamente, como forma de conduzir aqueles que estão iniciando a prática para uma correta compreensão do budismo, como a filosofia para a mudança da essência de sua vida. Se programarem um relato, verifique responsavelmente o seu conteúdo e oriente como fazê-lo adequadamente. Se necessário, ajude a pessoa a escrevê-lo de maneira a valorizar a filosofia e o resultado. Normalmente, os líderes de divisão da comunidade falam nesta reunião. Esse é outro momento importantíssimo da reunião de palestra. É fundamental que nesses pronunciamentos haja coerência num todo. Obviamente, cada divisão pronuncia-se de acordo com as características e peculiaridades de sua divisão. No entanto, o líder que se levanta para falar deve orientar com conteúdo que produza crescimento para a vida das pessoas. Reúnam as pessoas programadas e verifiquem o conteúdo de cada pronunciamento. É importante que cada um tenha um roteiro de assuntos, com os pontos bem sequenciados para que haja coerência em toda a atividade. Ao orientar, a pessoa deve se preparar com base nas orientações do mestre e nos escritos de Nichiren Daishonin. Não oriente sem se preparar. Se não se preparar, estará comportando-se de forma irresponsável, pois falará de acordo com as suas ideias pessoais, de acordo com seus conceitos, e não da filosofia ou dos princípios. Suponha, então, que pesquisaram, que avaliaram as propostas e não há um bom relato para apresentar. Como fazer para substituir esse importante item da programação? Consulte os responsáveis de bloco, consulte os membros, verifique se trarão convidados e se trarão, quais são as características desses convidados. Por exemplo, por que estão procurando o budismo? Quais são as suas dificuldades? Qual é o problema maior da vida desta ou daquela pessoa? Com base nisso, busque um escrito, uma orientação do presidente Ikeda, uma boa explanação de um princípio da filosofia, e exponha nessa reunião como se fosse para o aprendizado de todos. Assim, os convidados, ao encontrar identidade entre a explanação e o seu problema, e ao receberem orientações que vão direto à solução de suas questões, surgirá uma simpatia inicial mais profunda, mais adequada em relação à filosofia e à organização. Outra questão importante é ter uma ordem muito clara na competência das atividades. Por exemplo, numa reunião em que há convidados, devemos dar atenção dobrada a eles. Dê atenção específica e, se for mudar o foco para assuntos dirigidos aos membros, diga: agora gostaria de falar um pouco mais para as pessoas que já estão mais avançadas na prática do budismo. Separe claramente,
Dê atenção adequada aos convidados e também aos membros. Observando esse comportamento, as pessoas perceberão que existe uma seriedade muito grande, que existem níveis de aprendizado e que as pessoas crescem ao alcançá-los. Esta ordem, ao tratar com as pessoas, é muito importante, até porque faz parte da educação. Dar atenção ao convidado é a questão mais importante, e pedir licença para dar atenção para os membros é outra questão muito importante. São comportamentos que devemos incorporar ao nosso cotidiano como líderes. Há uma outra questão relativa a essa ordem de competência de atividades. Reuniões só com membros podem ser mais íntimas e acentuadas em capacitação e aprimoramento. Por exemplo, se numa reunião que foi programada especificamente para responsáveis de bloco, de repente aparece um membro dizendo: "Eu trouxe um convidado hoje para esta reunião." Ambos se instalam ali e aquela que deveria ser uma reunião de treinamento e com profundidade, por ser direcionada aos responsáveis de bloco, fica comprometida uma vez que há um convidado e precisamos dar atenção a ele. Reuniões com convidados devem ter todo o preparativo nesse sentido. Reuniões com membros devem ter por princípio o aprimoramento e a capacitação, visando edificar uma prática da fé cada vez mais sólida nessas pessoas. Assim, ao divulgar as características das atividades e ressaltar a importância de obedecer a essas características, criamos oportunidades para todos e trazemos qualidade e profundidade em cada uma delas. O líder de comunidade deve evitar levantar-se apenas para agradecer. Esse é um comportamento muito comum e pode ser muito conveniente para aqueles que não se prepararam. O constante precedente de somente agradecer deve ser modificado para um comportamento mais responsável de orientar adequadamente. Programe-se para falar bem, dirigindo a comunidade. Este é o seu papel. Por exemplo, no fim do ano, faça um roteiro crescente para o que vai dizer. Elabore uma lista de assuntos. Pesquise em profundidade cada um deles para que você tenha força e propriedade para falar sobre eles na reunião de palestra. Quando temos a participação de um dirigente convidado, é fundamental que o líder de comunidade saiba valorizar a hierarquia e peça para que esse dirigente sempre encerre a reunião. Havendo algum problema, alguma distorção durante a reunião, ele poderá fazer correções e acrescentar qualidade, além de orientar a todos. Numa reunião de palestra em que há convidados, deve-se evitar ou falar com muito esmero e cuidado sobre o COFO e a assinatura de impressos. A assinatura de impressos é um requisito para se tornar membro da BSGI, porque a leitura é fundamental para o crescimento da fé. E no contexto dos esforços para concretizar a conversão, dos aprimoramentos da pessoa até que ela receba o Gohonzon, isso deverá ser naturalmente absorvido. Mas na reunião de palestra, há sempre os convidados que participam pela primeira vez. Por exemplo, que podem sair da reunião com a impressão errônea de que o budismo é igual às outras religiões. A gente vai numa reunião pela primeira vez e já estão pedindo dinheiro, pedindo para comprar isso ou aquilo. Necessitamos agir com sensibilidade para tratar desses assuntos. COFO e assinatura de impressos são itens que sempre devem ser tratados com muita sensibilidade, entre membros ou entre membros e convidados já conscientes. Portanto, em se tratando de atingir objetivos de assinatura ou cotas, por exemplo, é importante conscientizar-se de que pode ser nocivo ao objetivo, tratar dele numa reunião com mistura generalizada de pessoas. Falta de critérios pode acabar comprometendo o resultado almejado. Outro assunto importante: as comunicações administrativas. As comunicações ao final de reuniões do tipo: pessoal, tem uma reunião tal hora em tal lugar e vai acontecer isso e aquilo. Depois de ouvir 1h30 de discursos, será que as pessoas guardariam o recado dado dessa forma no final de uma reunião? Obviamente não. Muitas vezes são passados recados dessa forma e esperamos um bom resultado de comparecimento ou resultado para a reunião anunciada, o que não ocorre.
O resultado é muitas vezes ruim porque as pessoas não entenderam, porque o recado foi dado de maneira inadequada e na essência desse comportamento veio junto a mensagem de que o anúncio não tinha importância. As pessoas são induzidas a deduzir que, se o recado foi dado daquele jeito, é porque é uma reunião que não é tão importante. Comunicações administrativas, se possível, não as passe no final tumultuado das reuniões. Reúna os responsáveis de bloco, converse com eles e explique detalhadamente que tipo de atividade se trata, que tipo de procedimento para que eles absorvam e tenham a sua própria convicção para informar os membros do seu bloco sobre a importância da atividade, sobre aquele pronunciamento, sobre aquele comportamento. Isso é muito importante. Reunindo os responsáveis de bloco para os comunicados administrativos, você estará valorizando-os como dirigentes da comunidade. Ao delegar, explicar corretamente, pode-se depois cobrar adequadamente. Obtendo resultados, elogie sempre, sempre agradeça. Esse comportamento humano, educado, faz parte da criação de valores. Por outro lado, as questões administrativas têm por essência oferecer tranquilidade aos membros. Um comunicado mal feito, uma palavra mal ouvida ou comunicados na correria de fim de reuniões faz com que as pessoas fiquem atônitas por não entender. Não podemos gerar esse tipo de intranquilidade nas pessoas. Na relação com as pessoas, mesmo comunicações administrativas devem ser feitas de forma a assegurar a compreensão da informação, gerando assim valor e satisfação. Feita com prazer, toda atividade gera maiores resultados.